Você sabe como implantar um padrão de qualidade em soldagem dentro da sua empresa? Bom, pessoal, aqui quem fala é o Wagner da empresa Spector, tudo bem com vocês? Hoje nosso assunto vai ser diretamente ligado a padronizações de processos de soldagem. Para dar início à nossa videoaula aqui, que a gente vai falar bastante de padronização, vamos começar pelo básico. Como está o seu processo de soldagem hoje dentro da sua empresa? Você tem procedimentos de soldagem? Tem instruções técnicas? Já possuem qualificação de soldadores? Como é que está essa padronização dentro da sua empresa hoje? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, tá? Numa padronização de processos de soldagem, nada mais ideal do que começar pelo básico. O que seria isso, tá? Vamos supor que a tua empresa não tenha nenhuma qualificação, não tenha nenhum documento, não tenha nada, tá? Vamos fazer essa suposição, tá? A primeira coisa que a gente faz é avaliar qual produto você fabrica dentro da sua empresa. Com base nesse produto que você fabrica e que realiza a soldagem, obviamente, a gente vai para uma definição qual norma de soldagem a sua empresa vai utilizar. Ou seja, existe uma infinidade de normas de soldagem, cada uma com uma determinada usabilidade. Por exemplo, se você vai fazer estruturas metálicas, um exemplo bem prático aqui, AWS D1.1. Se for fazer algum vaso de pressão, alguma coisa, já vai para da ASME9, tá? Se é máquinas agrícolas, já vai para a AWS D14.3. Então, pessoal, cada caso é um caso. E muito cuidado nessa definição inicial que a gente está falando aqui, tá? Porque longe de você escolher uma norma de fabricação, ou seja, uma norma de soldagem, que venha engessar o teu processo. Porque é muito fácil você optar por uma norma de soldagem qualquer, e no momento que o teu processo se aprofunda nela, vai ver que ela está pedindo coisas além do que o teu processo, vamos dizer assim, consegue oferecer. Com base nisso, a primeira coisa é a definição do produto que você faz. Com base nisso, escolher a norma de soldagem. Então, foi escolhida a norma de soldagem, perfeito. Qual que é o segundo passo aí? Tá? Com essa norma de soldagem, é levantar todos os materiais que você utiliza em fábrica para soldagem, obviamente, e com base nisso fazer uma avaliação de todos esses materiais que você solda em fábrica para chegar num consumível e gás de proteção correto, ou seja, para nós determinar qual que é o gás de proteção, qual que é a arame de soldagem que você vai utilizar, qual que é o processo de soldagem que você vai utilizar também. Então, com base nisso, tá, pessoal? A gente determina quais são os processos de soldagem que você vai utilizar em fábrica. Fazendo essa verificação, ou seja, qual processo você vai utilizar, tá, em fábrica, é melhor custo-benefício para você, a gente cai num outro processo. Qual que é o processo? É o processo de qualificação de procedimentos de soldagem. Essa qualificação de procedimentos de soldagem, pessoal, o que ela entra aí, tá? Ela entra o determinado material que você vai soldar, ok? Do qual ele é testado. Por exemplo, você está soldando em fábrica aí um aço, um exemplo, 1020 com 1020. Você vai pegar esses dois materiais e vai fazer um corpo de prova com eles. E esse corpo de prova, o teu soldador obviamente vai fazer a soldagem, e um inspetor do lado, tá? Um inspetor interno ou externo da tua empresa, vai fazer as anotações de passe por passe que foi executado naquele corpo de prova que vai ser soldado. Com isso em mãos, tá? Essa peça vai para o laboratório, e lá no laboratório o pessoal vai fazer ensaio mais comum, tá, pessoal? Ensaio de dobramento e tração. Se essa peça for aprovada, ok? Todo esse registro que o inspetor interno ou externo fez, ele vai se transformar numa RQPS, que é um registro de qualificação de procedimento de soldagem. E em cima desse registro aí vai ter todos os laudos aprovando, obviamente, se o ensaio for aprovado, os ensaios de laboratório. Então, da RQPS, que é o Registro de Qualificação de Procedimentos de Soldagem, ele vai se transformar na famosa EPS, que é uma especificação de procedimento de soldagem, que na área o pessoal chama de procedimento de soldagem. Por que é tão importante esse procedimento de soldagem, pessoal? Então, vamos lá. Esse procedimento de soldagem, ele é muito utilizado, ou seja, o pessoal cai muito em cima dele, porque qual que é o objetivo? O objetivo é fazer com que o teu processo de soldagem
ele tem uma repetibilidade em cima da soldagem que você fez naquela peça e passou em laboratório. Então, qual que é o objetivo? É pegar essas mesmas informações da peça aprovada e fazer isso o teu padrão. Para que quando um determinado soldador for soldar um material, por exemplo, que nós temos também 1020 com 1020, ele saiba a amperagem e voltagem correta para aplicar naquela peça, para que o padrão de qualidade dela seja atendido. Feito isso, pessoal, a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo aqui, tá? Porque dentro das normas de soldagem, dependendo de cada material que você vai soldar, ela não permite que você agrupe esses materiais, por exemplo, um aço 1020, tá? É um aço doce, ok, pessoal? Então, de uma soldabilidade muito fácil. Mas se você pegar, por exemplo, um material aí, um 1045, que a gente sabe que é um material rico em carbono, tá? Sendo assim, é um material muito duro, ok, pessoal? Então, a soldabilidade dele é mais difícil. Tem que passar por um pré-aquecimento, tem que ter um consumível de soldagem, ou seja, um arame, uma vareta especial para soldagem daquele material, porque ele tem uma resistência maior. E depois de tudo soldado, essa peça aí tem que ter um resfriamento lento. Por quê? Porque se pegar aí, vamos dizer assim, um exemplo mais grotesco aí, por exemplo, soldou em 1045, deixou ele no tempo lá, choveu. Algo parecido, tá, pessoal? Aquela solda lá tem tudo para trincar. E no momento em que a solda trincou, se foi teu processo. Então, na qualificação de procedimento de soldagem é definido isso. Ou seja, vamos qualificar o material 1020? Vamos. Vamos qualificar o 1045? Vamos. Mas o que eu quero dizer aí? Eu quero dizer o seguinte, que cada processo, cada tipo de material pode ter uma EPS diferente, um procedimento diferente. E isso é muito importante até porque é o seguinte, pessoal, é muito comum a gente atendendo aí máquinas e implementos agrícolas, chegar dentro dessas empresas e verem, né, e ver que esse material 1045 é muito comum dentro dessas empresas e a soldabilidade dele, conforme o pessoal solda, não tem garantia nenhuma. Então, o que acaba acontecendo? Essa peça vai para o campo e lá no campo ela vai sofrer, tá, fadigas de funcionamento. E no momento que isso ocorrer, mais dia, menos dias, aquela solda vai vir a trincar. Então aí vai entrar um problema para o teu pós-vendas. Por quê? Porque o teu cliente, obviamente, vai ligar e dizer, ó, a peça tal estourou aqui, que era uma peça de reposição. Então imagina, se cada venda que você fazer, né, que você realizar do teu produto, você sempre tem que estar repondo peça lá porque está rompendo lá na área agrícola do agricultor. Vai dar prejuízo sempre. Então, por esse objetivo, pessoal, a qualificação de procedimento de soldagem ela é muito importante. Então, cada caso é um caso. Então, nesse caso que a gente está citando aqui, a gente cita que a EPS ela é essencial para a repetibilidade da qualidade do processo. E também a gente está citando aí que cada material individual, a norma em si ela vai agrupar conforme a composição química do material, a resistência mecânica dele e assim por diante. Até para não dar esse problema que a gente citou agora de reposição de peças em campo. Dando continuidade aqui, pessoal, a gente vai falar agora de um outro item muito importante dentro do teu processo, que não dá para negar, tá, a importância dele, que é a qualificação dos teus soldadores e operadores de soldagem. Então vamos lá, a gente acabou de falar sobre o procedimento de soldagem, ok? Esse procedimento de soldagem foi para o laboratório, passou lá, aprovou, tudo certo, tá? Isso no nosso exemplo hipotético aqui. Tá? E mais para a qualificação de soldadores, o processo também não vai mudar. Por exemplo, quem soldou a tua EPS em si, o teu procedimento de soldagem, automaticamente, tá? Se essa peça passou em laboratório, obviamente ele está qualificado em cima daquele procedimento de soldagem. Só que nessa situação aqui, dentro da tua empresa, com certeza você não tem só um soldador, né? Você deve ter mais soldadores aí dentro. Só que para esses soldadores adicionais, você vai ter que definir que realmente, tá? Isso fica a critério do empreendedor aí, mas é sempre aconselhável fazer a qualificação de todo mundo. Pegar esse procedimento de soldagem e colocar esse procedimento de soldagem para os outros soldadores também fazer a mesma soldagem. Claro, vai ser um corpo de prova menor, em vez de ensaio de tração e dobramento, vai ser só ensaio de dobramento. Então, vamos dizer assim, é um ensaio, é uma qualificação mais tranquila.
Mas você não pode pular essa etapa. A qualificação de procedimento é uma coisa e a qualificação de soldador é outra coisa, ok? Muitas empresas aqui, citando alguns exemplos práticos aqui, o que elas fazem? No momento que elas têm a qualificação de procedimento de soldagem, tudo prontinho, elas cortam vários corpos de prova e deixam lá na área de soldagem. Então, sempre quando tem um soldador novo para entrar dentro da tua empresa, o teu inspetor interno vai lá, ou inspetor externo, e vai falar o seguinte: soldador, seguinte, está aqui o procedimento de soldagem, está aqui a amperagem e voltagem que você vai seguir, e eu quero que você replique essa soldagem nesse corpo de prova aqui, porque é ele, tá, que vai te aprovar ou não. Então, o soldador com essa informação na mão, claro, tem soldadores que conhecem aqui um procedimento de soldagem e outros que não conhecem, mas aí entra o inspetor de qualidade para ajudar nesse processo. Até porque temos apenas qualificando ele como soldador. E depois, dentro do processo, o pessoal ensina que é um procedimento de soldagem para ele, até para ele se interagir com o processo, tá? Então, ele entrou na tua empresa, vai fazer o teste, ok? Nessas empresas que a gente está citando exemplo, ele vai fazer um teste sobre aquele corpo de prova. Então, ele soldou aquele corpo de prova, terminou, limpou ele, deixou bonitinho. O que o inspetor vai fazer? Vai colocar o nome do soldador que está em teste e vai mandar esse corpo de prova, ok, para o laboratório. No laboratório lá, o que eles vão fazer? Eles vão cortar essas peças, né, em X pedaços e vão fazer um ensaio de dobramento. Feito o ensaio de dobramento, é avaliado, obviamente, no laboratório, se aquele dobramento lá, conforme a norma, foi satisfatório ou não foi. Se não foi satisfatório, tu vai receber um laudo de reprovado, mas se for satisfatório, perfeito. Tá? E o que as empresas fazem se for satisfatório? As empresas ligam para o candidato e chegam: ó, teu corpo de prova passou, se você quiser, a vaga é tua, de soldador. Porque, pessoal, é muito comum a gente encontrar nas empresas de hoje, tá? Algumas poucas empresas que estão fazendo esses testes, tá? Porque antes de você colocar qualquer um para dentro do teu processo, para você estar gastando dinheiro amanhã ou depois em estar recuperando uma peça, tá? Removendo uma solda com defeito, ok? Para evitar esse processo aí, nada melhor do que pegar soldadores que realmente já fez o corpo de prova e já passou. Isso não quer dizer que todas as soldagens que ele vier executar, depois que ele passou no teste, vai ser perfeita, porque isso é impossível ter um controle. Mas é muito melhor do que tu pegar um soldador às cegas e colocar dentro do teu processo e ver o que vai dar depois. Isso aí já é suicídio, pessoal. Você vai perder tempo e dinheiro com esse profissional por não ter perdido um tempinho pequeno de ter testado ele em laboratório lá. Então, pessoal, muito cuidado nesse processo de qualificação de soldadores, porque ele é muito importante no teu processo. Se você ainda não faz, precisa de ajuda, acompanhe nossos vídeos aí ao nosso canal, que nosso objetivo é te ajudar nessa qualificação de procedimento de soldagem e qualificação de soldadores. Agora, pessoal, vamos entrar num assunto bastante interessante, ok? Nós falamos em qualificação de procedimento de soldagem, falamos em qualificação de soldador ou operador de soldagem. Agora a gente vai falar sobre aferição e calibração de máquinas de soldagem. Porque vamos lá, pessoal, de nada adianta o teu processo estar todo qualificado, teu soldador qualificado, teu procedimento qualificado. Por quê? Porque para ele realizar esse trabalho, ele precisa ir lá na máquina de soldagem e regular para 100 amperes, 150 amperes. A gente espera que essa máquina esteja trabalhando em cima dessa amperagem ou voltagem. Porque se ela não estiver trabalhando em cima dessa voltagem e amperagem, de nada adianta o processo que você já realizou. Então, por esse motivo, pessoal, a aferição e calibração de máquinas de soldagem é muito importante. E estendendo o assunto aqui, você tem duas opções, tá? De aferição ou calibração de máquinas de soldagem. Uma é contratar um laboratório externo que vem com um equipamento para fazer as calibrações de máquinas de soldagem. O que eles fazem? Eles trazem esse equipamento, tá? Vem um técnico junto, instalam no teu equipamento de soldagem e colocam lá a máquina para funcionar. Com base nisso, ele vai medir a resistência da máquina, ou seja, a amperagem e a voltagem que ela está trabalhando. Em cima disso, ele vai ter o equipamento dele aferido, ou seja, calibrado, e ele vai fazer um comparativo com a tua máquina de soldagem que está embaixo. E, obviamente, a máquina de soldagem que está embaixo, ela vai ter o voltímetro e amperímetro dela digital. Até as máquinas mais novas
de hoje, tá, pessoal? Então ele vai ver qual que é a diferença de uma para outra. E em cima de um padrão de qualidade, ele vai aprovar ou vai reprovar aquela máquina de soldagem. Se tiver que fazer algum ajuste, ele vai dar um laudo dizendo o ajuste que precisa ser feito. Mas se realmente ele constatar lá que o ajuste, vamos dizer assim, que a manutenção é um pouquinho mais grave aí, tá? Em alguns casos, obviamente, não é todas as empresas que fazem isso, ele vai pegar e mandar essa máquina para manutenção, tá? Seja no laboratório dele ou seja num laboratório externo. A outra situação agora, pessoal, é você ter um voltímetro amperímetro, que é um equipamento que você manda aferir num laboratório, manda calibrar num laboratório, e depois da calibração desse instrumento de medição, você vai testar a tua máquina de soldagem quando ela estiver operando. Ou seja, você vai ter um padrão já aferido e calibrado e vai fazer a verificação daquela máquina lá que você está em dúvida se realmente ela está trabalhando dentro da amperagem e voltagem correta. Então você vai fazer a verificação e vai ver, opa, com base num padrão, é claro, tá, pessoal? Com base num procedimento. Você vai colocar lá um alicate voltímetro amperímetro e vai ver se realmente a diferença que está dando nesse equipamento, ele está batendo nesse aqui. Porque se estiver batendo, perfeito. Muitas empresas fazem o quê? Após fazer essas duas verificações aqui e constatar que a máquina de soldagem está boa, o próprio controle de qualidade faz uma etiqueta. Tá? Dentro dessa etiqueta ele coloca, ó, 100 amperes, que foi dado nesse padrão aqui. Na máquina de soldagem deu 105 amperes. Então ele vai botar 100 amperes numa tabela e 105 amperes na outra tabela. Então isso aqui está falando da máquina, isso aqui está falando do padrão. Então qual que é a variação aqui? Se o teu procedimento está pedindo lá 100 amperes e você olhar para a tua tabela, você vai saber que a tua máquina de soldagem precisa ser colocada em 105 amperes. Para quê? Porque 105 amperes é o que representa 100 amperes do teu padrão. Então, pessoal, estou entrando um pouquinho em algo mais técnico aqui, mas eu vou tentar evitar, tá? Porque eu não sei quem está aí do outro lado, pode ser alguém experiente, pode ser alguém que esteja começando, e a ideia qual que é? A ideia não é assustar ninguém que está chegando aqui, porque o pessoal que já domina o conhecimento, perfeito, mas o pessoal que está chegando agora não pode se assustar. Por quê? Porque a soldagem e os processos de soldagem não são um bicho de sete cabeças, mas tem que ir com calma, porque o excesso de informação é muito grande. Agora, pessoal, recapitulando, falamos de procedimentos de soldagem, falamos de qualificação de soldadores e falamos sobre aferições de máquinas de soldagem. Então, a gente pode entrar em mais dois assuntos aqui muito importantes. Então, vamos lá, pessoal. Nosso foco aqui é máquinas e implementos agrícolas. A gente até atende alguns clientes aí a nível Petrobras, mas não é o nosso foco maior, ok? Nosso foco maior é máquinas e implementos agrícolas e implementos rodoviários também. Dentro dessas empresas, é raro encontrar inspetores de soldagem qualificados. Nível Petrobras, nível FBTS, que é a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem. É raro encontrar esses profissionais qualificados. Por que que é raro? Se você acompanha nosso conteúdo, você já sabe. Mas se não acompanha, deixa eu te falar aqui. Um inspetor de soldagem hoje, para tu estar colocando dentro do teu processo, a tua empresa com certeza vai ter que estar desembolsando na faixa de 10 até 14 mil reais por mês, né? Mais alguns benefícios, é claro, para o inspetor estar presente dentro da tua empresa, para estar fazendo esses trabalhos de verificação de controle de qualidade. Porém é o seguinte, a gente sabe que dentro dessas empresas, o cliente final, ele não paga para a tua empresa ter inspetores qualificados lá dentro. Dessa forma, você não vai poder viver sem um controle de qualidade lá dentro. Então, o que a maioria das empresas faz? Ou contrata um profissional que tem um curso de inspetor de soldagem, tá? Que, vamos dizer assim, que é a receita mais básica que o pessoal está fazendo, porém tem um probleminha grande aí, porque quando o inspetor de soldagem vai estudar para se tornar um inspetor de soldagem, ele pega muitos conceitos teóricos. Então, quando você pega esse inspetor que só fez o curso e larga na fábrica esperando que ele vai fazer milagre, meu Deus do céu, né? Tu está colocando uma pessoa, vamos dizer assim, completamente leiga lá para dentro. Ela é instruída na parte teórica, mas na parte prática ali ela é totalmente leiga. Essa aí é uma deficiência muito grande da FBTS hoje, que é a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem. Ela passa toda a teoria para o profissional e passa lá uma semaninha de aula
aula prática, vamos assim dizer. Só que realmente a gente entra em máquinas e implementos agrícolas, meu Deus do céu, lá o bicho está pegando, lá não tem como você ter tempo de aprender tudo aquilo. Às vezes o empreendedor, o empresário está precisando de um profissional pronto. Só que ele contratar um profissional pronto é muito caro para isso. Então o que as empresas estão fazendo, tá? Uma das situações eu citei, pega o profissional cru, tá? Que fez o curso, joga para o processo e ele vai aprender lá no teu processo. Outra situação que é? É contratar uma consultoria, tá? Que os profissionais vão lá na tua empresa, verificam todo o teu processo, o que você solda, como é que é a qualificação do teu soldador, como é que é a verificação de máquinas de soldagem, quais são os critérios de aceitação. E essa consultoria leva para dentro um treinamento focado no teu produto. Com base nisso, os teus inspetores de qualidade internos, ele vai pegando conhecimento em cima do teu produto, o que pode e o que não pode. Então, claro, a teoria é importante, é importantíssima, mas aí se vale muito da parte prática. Por quê? Porque você não vai ter muito tempo, tá, de estar ensinando para esse profissional aí como vai ser o dia a dia dentro da tua empresa, tu quer o profissional pronto. Mas como você quer economizar recursos e não vai encontrar um profissional pronto economizando recursos, nada melhor do que uma consultoria focada no teu produto, levando treinamento para a tua empresa e qualificando, ou seja, treinando esses inspetores de qualidade interno para seguir o padrão de qualidade que a tua empresa necessita. E seguindo esse mesmo raciocínio, pessoal, essa mesma consultoria pode estar levando para vocês instruções técnicas, como algumas empresas gostam de chamar, instruções técnicas, instruções de trabalho. Essa consultoria pode estar elaborando umas documentações sob medida ao teu processo. Ou seja, como qualificar um procedimento de soldagem, como qualificar soldadores, quais são os critérios de aceitação que meus inspetores vão ter que aplicar na soldagem lá antes de aprovar ou reprovar qualquer soldagem. Então, esses trabalhos de consultoria ajudam, dão norte, tá, para a elaboração desses procedimentos, ou seja, procedimentos de trabalho e por aí vai, tá, ou instruções técnicas, como alguns gostam de chamar. E com esses procedimentos e treinamentos para os teus inspetores internos, os teus inspetores já vão ter uma direção para onde seguir. O que é uma descontinuidade, o que é um defeito. Porque vamos lá, pessoal, deu uma porosidade em uma determinada soldagem lá, deu um poro na soldagem, ok? Isso aí entrou uma rajada de ar lá e o soldador estava soldando e o gás de proteção, vamos dizer assim, acabou fugindo naquele momento que ele estava soldando. E deu a famosa porosidade. Em cima dessa porosidade, tá? Que deu numa determinada peça lá. Tá? Não vamos falar em dimensões, mas vamos supor que seja uma porosidade pequena, que não vai afetar o funcionamento do implemento agrícola ou implemento rodoviário, e com base nisso ele vai ter que aprovar ou reprovar. Se ele saber o critério de aceitação que vai ser aplicado e aplicado de uma forma correta, ele pode estar até aprovando aquela descontinuidade lá por não ir prejudicar essa peça no campo. Então, pessoal, cada caso é um caso. Então, critérios de aceitação você precisa ter, para esses exemplos que eu estou citando aí. Procedimentos de qualificação de soldadores também é muito importante. Procedimentos de qualificação de EPS, que são os chamados procedimentos de soldagem, é preciso ter. Mas aí entra aquela questão, tá, pessoal? Ou você tem inspetores internos dentro do teu processo, ou você sempre vai estar amarrado à contratação de inspetores externos. Então aí cada caso é um caso e as duas situações merecem um estudo aprofundado de você, empresário, aí na área da soldagem, ou seja, na área da fabricação do teu produto aí. Agora, seguindo com um exemplo aqui, pessoal, essa parte de consultoria empresarial na área de soldagem, na área de qualificação do processo de soldagem, soldadores, critérios de aceitação, isso a nossa empresa faz aqui há muito tempo. E alguns dos nossos clientes sempre têm aquela pergunta básica. É o seguinte, Wagner, eu quero implantar um controle de qualidade dentro da minha empresa, porque até então não tem. Quem que é a pessoa que eu posso estar colocando nesse treinamento para você passar a instrução técnica para ele ser um multiplicador dentro do meu processo? Porque se amanhã depois ele não estiver aqui, ele já vai passar para terceiro. E terceiro vai indo, ou seja, o controle de qualidade vai ser pulverizado aqui dentro. O conhecimento não vai ficar com um, vai ficar com vários. Então, me passe o seguinte, o que as empresas estão fazendo?
O que que você me aconselha? Qual pessoa colocar nesses cursos assim? Então vamos lá, pessoal. Nas nossas andanças por aí, consultoria, a gente sempre cita o seguinte: bom, o melhor profissional para você colocar dentro desse curso aí são os soldadores, tá? Por quê? Porque eles vivenciam um processo. Então ele sabe o que é uma porosidade, sabe o que é uma trinca, sabe o que é uma falta de fusão, sabe o que é uma falta de penetração. É algo bem técnico da área. Mas eu já vi, já vi empresas aí tá puxando também profissionais da engenharia para dentro desse curso aí, como também já vi empresas aí que só faltou colocar lá o faxineiro do jardim para pegar o curso. Então, pessoal, nada contra. Até porque se o cliente pede, a gente vai atender. Só que o conhecimento não vai entrar na cabeça de todo mundo de uma forma fácil. Então, imagine só, tu vai pegar um soldador lá, vai trazer ele para a sala. O conhecimento que você vai passar para ele é muito mais fácil. Ele vai pegar de uma forma bem mais objetiva. Por quê? Porque é o dia a dia dele. Agora tu pega lá o faxineiro lá, puxa para um curso desse, gente. Tem muita coisa básica que o faxineiro não sabe, porque ele não sabe o que é uma soldagem, não sabe o que é uma porosidade, não sabe nem ligar a máquina. Não estou dizendo aqui que esse profissional não pode se tornar um, vamos dizer assim, um grande inspetor de qualidade dentro da tua empresa e que você quer valorizar ele. Só que é o seguinte, no momento que você entra para fazer essas consultorias dentro das empresas, tá? Tempo é dinheiro. Então tem coisas básicas ali que é melhor você pegar esse profissional que você quer ajudar e não é da área da solda, mandar fazer um cursinho de soldagem, que é o mínimo esperado, e depois sim passar o conhecimento para ele se tornar um inspetor de qualidade. Dando seguimento aqui, pessoal, vamos falar sobre um outro assunto que essa semana até uma empresa aqui que a gente atende, tá? Há um bom tempo, estava nos questionando aqui qual que é a melhor máquina de soldagem para comprar, ou seja, para adquirir no seu processo. E aí foi até fácil de responder, tá, pessoal? Porque essa empresa ela tem todos os procedimentos de qualidade dela, todos qualificados, vamos assim dizer, todos padronizados. E com base nisso a gente sabe qual que é a espessura de material essa determinada empresa solda, qual que é a amperagem e voltagem que ela mínima e máxima que ela solda, qual que é o arame de gás qual que é o arame que ela utiliza, qual que é o gás que ela utiliza. Então, com essas informações básicas, foi bem fácil passar para ela, ó, tu precisa de uma máquina aqui que chegue a 350 amperes, aí já é perfeito. Como tua soldagem aí não dura mais do que 2 minutos de cada cordão aí, então tu pode pegar uma máquina de fator de trabalho X, tá? Então foi muito fácil trazer para esse cliente, tá? Que a gente já atende, qual que seria a máquina ideal para o processo dele. E aí, pegando o gancho dessa mesma informação, tá, pessoal? Ou a gente encontra muitas empresas novas que a gente atende, tá? Por aí, pelo nosso estado, que a gente chega lá, a soldagem deles é super simples, mas chega lá, tá com uma máquina top de linha. Aí você pergunta, né, pro empresário, cara, vem cá, você solda o que mais aqui? Tu solda só esse produto ou solda mais alguma coisa? Aí o empresário sempre assim, não, eu soldo só isso, mas daí tu fica, bom, cara, mas tu tem uma Ferrari aqui para soldar um Fusquinha. Nada contra, tu tá com uma máquina muito top. Mas o que tu pagou nessa máquina top aqui, tu comprava no mínimo 2 máquinas, entre aspas aqui, arroz e feijão, que a gente chama, máquinas básicas, para fazer o mesmo processo. Aí a maioria dos empresários se assusta, não, mas o vendedor me falou que essa máquina teria melhor aplicação aqui, ali, ou não. Perfeito. Só que essa aplicação aqui para você não é ideal agora, né? Não no processo que você está. Ou seja, a redução de custos que você vai ter com a tecnologia dessa máquina aqui é muito baixa. Por quê? Porque o teu processo aqui é pequeno. Tu não tem uma alta produtividade. Se tu tivesse uma alta produtividade, qualquer percentual nessa máquina top aqui, de aumento de produção, iria significar muito para você aqui. Só que tua produção ainda é baixa. Então essa máquina aqui, essa Ferrari aqui, não precisaria estar aqui. Tu tá com uma máquina top, perfeito, tudo ok. Mas só que o que você comprou, tá? Daria muito bem para substituir por no mínimo 2 máquinas padrões para estar ajudando no teu processo.
Aí o pessoal começa a coçar a cabeça. Pô, mas o vendedor me falou isso aqui. Eu assim, pois é, gente. Eu conheço muitos vendedores de máquinas de solda aí. Tem muita gente idônea, tá? Que realmente leva o trabalho a sério, leva a melhor aplicação para o cliente. Mas também tem em cada empresa aí, gente, pelo amor de Deus. O pessoal chega lá, tu precisa de um fusquinho, o pessoal te mete uma Ferrari lá. E dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só falta falar que a máquina vai soldar sozinho. Então, pessoal, muito cuidado, tá? Qualificação de procedimentos de soldagem, padronizações do teu processo de soldagem ajuda muito nessa definição de qual máquina, qual equipamento você vai precisar. Porque com base nisso você começa a economizar. Então, só temos citando em máquina de soldagem, tá, pessoal? Agora vamos citar uma outra coisa muito importante aqui, que alguns empresários deixam passar. Gás de proteção. Vamos lá. Você tem certeza que o gás de proteção que você está utilizando na tua soldagem é o ideal para o teu processo? Se eu te perguntasse o seguinte, se eu quisesse mudar esse gás de proteção que você tem para o gás XYZ, você mudaria fácil ou não mudaria fácil? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a qualificação no procedimento de soldagem, a gente avalia no ensaio de dobramento e tração se realmente a peça soldada teve qualidade ou não. Então, o que a gente faz em algumas situações aí? A gente leva para a empresa, dá essa sugestão de pelo menos testar com 2 gases de proteção lá na empresa. Com esses 2 gases de proteção, a gente avalia qual que é o melhor gás custo-benefício para a empresa. Porque tem gases de proteção aí, pessoal, vamos pegar aí, eu vejo muito comum em algumas empresas, os mais antigos chamam de F36, tá, pessoal? Que é uma mistura de 95% de argônio e 5% de oxigênio. Essa mistura aí, ela faz com que o teu cordão de solda, ou seja, que a tua soldagem, ela seja uma soldagem mais limpa, mais livre de respingo. Então, uma soldagem mais bonita e a penetração dessa soldagem, ela é mais aguda. Porque se você corta a peça que você soldou e faz uma macrografia, ela vai te mostrar bem certinha o cordão de solda, tá? E essa mistura de gás, ela dá uma penetração bem aguda, como se fosse um dedo, tá? Só que daí entra o seguinte, tem outras composições de gases que a penetração não é tão aguda, tá? Que a penetração, ela é mais lateral do que aguda. Então, o padrão de qualidade também é o mesmo, pessoal. Pode aumentar um pouquinho o respingo ali ou aqui, mas aí existe anti-respingo para isso. Porque misturas ricas em argônio, com certeza você vai pagar mais. E o que a gente vê nas empresas por aí, tá? A gente vê uma mistura de CO2 com argônio, tá? E essa mistura de CO2 com argônio, ela rende lá no final pro empresário muita economia. Só que aí entra aquela questão de aplicabilidade. Então você faz os 2 testes, avalia os cordões de soldas que foram executados, faz ensaios de dobramento e tração, tá? E com base nesses laudos aí, aprovatórios, é claro, é decidido junto com o empresário o seguinte, ó, o custo-benefício para tu fazer com esse gás de proteção aqui é X e aqui é 2x. Com base nisso, o empresário vai, opa, vou poupar dinheiro aí, realmente você vai poupar dinheiro. Então, tudo isso é possível apenas com a padronização, tá, da qualificação dos teus processos de soldagem, porque sem isso, pessoal, você não vai ter norte. E não tem como você medir algo, tá, se você não tem um padrão de referência. Então, com base nisso, padronização em processos de soldagem vai fazer você economizar dinheiro. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, dê like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com um dos seus amigos, ajude nosso canal a crescer. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço e até a próxima videoaula.